Em nossa sociedade, e inclusive dentro de nossas igrejas, existe uma série de pensamentos, de senso comum, de dogmas, de aspectos culturais que a gente vai vivendo e nem para muito para pensar. Acontece isso com você? Você vive certas coisas, faz certas coisas de uma maneira tão automática e tão natural que você nem para pensar? Será que você está disposto ou disposta a abrir mão de certos aspectos culturais, de certos sensos comuns ou de certos dogmas que você vive? A gente precisa ter essa conversa aqui. Mas antes eu queria saber como que você está. Está bonzinho? Está boazinha? Está na paz do Senhor? Está tudo certo? Eu espero que sim. Você está vindo aí pela primeira vez? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda nesse canal. Faz o seguinte, um presente para mim. Inscreva-se no canal e ative as notificações. É pequeno, isso aí não custa nada, mas para mim é muito importante. E você que está vendo o vídeo aí, inclusive você que está vindo pela primeira vez, gostou do conteúdo? Deixa um like. Ou então já vai deixando de uma vez aí na confiança. Deixa um comentário, compartilhe essa mensagem aí com quem você ama e fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai orar juntos. Mas vamos para a nossa conversa. Em Marcos, no capítulo 1, no verso 14, a gente vê Jesus anunciando as boas novas do Evangelho, pregando a respeito do reino de Deus, falando para as pessoas se arrependerem, pois o reino dos céus está próximo, é chegado. E é interessante que quando a gente pensa em relação a arrependimento, logo vem aquela sensação de culpa, de algo errado que a gente fez e que a gente precisa mudar de rota. Esse arrependimento, no caso, seria uma mudança de rota, porque a gente vivia uma vida errada, cometia muitos pecados e agora a gente já não vai mais cometer pecados. Mas quando Jesus diz arrependei-vos, eu creio que vai além disso. E aí eu sei que podem ter pessoas que vão criticar a minha fala, mas eu espero que vocês entendam com amor. A palavra no grego usada naquele texto, é a mesma que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos. Metanoia, metaneu, que quer dizer uma mudança de mentalidade, uma mudança de rota. E muito além de você se sentir culpado e de você, de fato, deixar de pecar, buscar viver uma vida em mais santidade, isso é extremamente importante, eu não estou deslegitimando isso. Isso faz parte, isso é extremamente necessário. Mas também, a respeito do reino de Deus, vai vir uma série de outras características que vão confrontar o nosso senso comum em questões que não estão necessariamente ligadas àquilo que a gente se sente culpado ou que a gente considera um pecado. Vocês já pararam para pensar dessa forma? É importante a gente se situar porque Jesus estava ali pregando para judeus, principalmente, e os judeus, naquele tempo, eles já vinham carregados com uma identidade nacional muito forte, com uma carga cultural muito forte, com ensinamentos talvez até milenares que foram passados ali de pais para filhos e que eles não abririam mão daquilo com facilidade. Por isso que Jesus foi tão polêmico. Já parou para pensar o quanto Jesus era polêmico? Porque ele vinha com um discurso que colocava em xeque muitas coisas que as pessoas pensavam. Será que você está disposto ou está disposta a mudar a mentalidade assim como Jesus desafiou aquele povo? Se Jesus estivesse aqui hoje e te desafiasse a mudar certas coisas na sua mentalidade, você estaria disposto ou disposta? É uma pergunta importante que a gente tem que se fazer o tempo todo. É interessante que Jesus, além de tornar certas características da lei mais difíceis, porque ele estava falando muito a respeito do caráter, do pensamento, daquilo que vem de dentro, ele também trouxe certos desafios culturais para aquele povo. Vale lembrar que, por exemplo, Jesus,
colocava os samaritanos como irmãos. E aquilo para um judeu era muito difícil. Era muito complicado. Peraí, samaritano é inimigo. Jesus pregou e teve misericórdia com os samaritanos. Quem que é o povo que você teria dificuldade de receber dentro do reino de Deus? Jesus colocou entre seus discípulos um publicano e um zelote. O publicano já era odiado por todos, naturalmente. Muito mais ainda pelos zelotes. E aí? Será que você estaria disposto a conviver no reino de Deus com alguém que você odeia? Jesus, ele colocou em xeque muitos dogmas trazidos pelos fariseus, pelos saduceus. E aí? Será que você estaria disposto ou disposta ao ver Jesus colocando em xeque os dogmas que você tanto valoriza? É uma pergunta importante. Deixa aí nos comentários. A gente não se faz essa pergunta porque a gente vai vivendo os nossos dogmas, o nosso senso cultural, a nossa identidade de uma maneira muito natural. No nosso dia a dia, a gente não para pensar essas coisas. A gente só vai vivendo. Pelo menos é assim comigo. Talvez seja assim com você. E quando Jesus Cristo nos chama a arrepender, a gente conhece a nossa pecaminosidade, aquilo que a gente está errado. Mas a gente nunca para pensar naquilo que a gente deve mudar de mentalidade também. A gente deve se lembrar que o apóstolo Paulo era um fariseu, um perseguidor ferrenho da igreja. E na cabeça dele ele estava certo. Mas ele teve que mudar de mentalidade. E ele foi inclusive um apóstolo que pregou para os gentios. Pessoas que antes para os judeus eram consideradas impuras, desprezíveis em muitos casos. E aí? Será que nós criamos ídolos dogmáticos? Será que certas doutrinas em nossas igrejas são maiores do que diz a palavra de Deus? São maiores do que aquilo que Jesus Cristo quer ensinar? Era o que acontecia com os fariseus. Então fica aí essa reflexão importante. Eu espero que a partir do momento em que você lê a palavra de Deus e ver Jesus Cristo clamando pelo arrependimento, pois o reino de Deus está próximo, ou seja, Jesus estava falando que o reino de Deus estava ali, materializado nele. Ele era praticamente a expressão do reino de Deus. Hoje nós podemos viver uma parte do que é o reino de Deus através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O reino de Deus é um reino composto por pessoas de tudo quanto é canto do mundo, de toda raça, tribo, língua, nação, que reconhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Certamente vamos encontrar muitas diferenças culturais, muitas diferenças de pensamento, muitas coisas que para nós eram dogmas, mas que, a partir de agora, nós precisamos olhar com amor e colocar isso em segundo plano. De fato, existem pecados que nós precisamos nos arrependermos. De fato, existem pecados que nós temos que abandonar. A mentira, a maledicência, imoralidade sexual e vários outros pecados que o apóstolo Paulo cita, que Jesus Cristo cita em seu ministério, nós devemos abandonar. Mas além disso, nós devemos mudar a nossa mente, porque o reino de Deus é muito maior e é muito além daquilo que a gente consegue imaginar. Amém? Abra sua mente. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua bondade. Eu peço a ti, ó Deus, para que o Senhor abra a mente dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu peço a Deus que o Senhor ajude a cada um de nós a reconhecermos o teu reino, a moldarmos a nossa identidade nacional, cultural no reino do Senhor, a amarmos as pessoas, a aceitarmos aqueles que são diferentes de nós com amor e a cuidarmos dele de coração aberto, Pai. Eu peço que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido
através do nosso cuidado. Que o Senhor seja louvado, ó Pai, através das ações que a Tua igreja faz em amor ao próximo. Que nós possamos de fato nos arrepender, mudar a nossa mentalidade, ter a nossa mente renovada pelo Teu Santo Espírito, para que a gente possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, se há alguém aqui que tem passado por momentos de dor, de dúvida, de questionamentos, eu peço que o Senhor venha e traga a solução para os problemas, Pai. E o Senhor é um Deus que nos ama e que cuida de nós. Obrigado por isso. Nós queremos te agradecer. O Deus, Criador do universo, infinito em poder, em glória, em majestade, decidiu olhar para nós com condescendência. E nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Peço que você continue aí a verificar a sua inscrição, se você ativou a notificação, né? Clicou aí no sininho, se você já deu o seu like, o seu comentário. E a gente se vê em breve. Que o Senhor possa abençoar muito a sua vida, viu? E lembre-se, arrependa-se, mude a mentalidade. Até breve.